Engenheiro e engenheira mecânica. Este vídeo é especialmente para você que quer progredir profissional e financeiramente na carreira de engenharia mecânica. Com este vídeo, inicio uma série que estou chamando de Carreira e Dinheiro com Engenharia Mecânica. Nesta série eu vou apresentar uma oportunidade em especial que está aberta para engenheiros mecânicos e o que fazer para agarrá-la e aumentar a sua renda em pelo menos R$ 5.000 já nas primeiras semanas. O tema desse vídeo de hoje é empreender com engenharia mecânica. Para apresentar a oportunidade, eu vou apresentar primeiro vantagens e desvantagens. Eu vou pegar uma colinha aqui, tá? Porque senão eu perco o rumo. Sou professor, eu gosto de falar demais. Mas então eu vou acompanhando aqui o roteiro para seguir. Então eu vou apresentar vantagens e desvantagens de ser empreendedor. Vou apresentar um pouco da minha experiência que faz sentido para a oportunidade, né, na qual eu já aproveitei e agarrei ela, né? E em seguida apresento a oportunidade. Isso é importante porque muitas vezes a gente apresenta uma oportunidade para alguém e a pessoa não tem informações suficientes para perceber o valor daquela oportunidade. E aí a pessoa acaba desperdiçando algo valioso, né? Então, eu sou engenheiro mecânico, sou André Luiz Rocha, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho e estou empreendendo há 12 anos com engenharia mecânica. Já trabalhei de empregado como engenheiro mecânico em indústrias multinacionais, em empresas prestadoras de serviços, já fui engenheiro concursado e agora estou só empreendendo, basicamente. As vantagens e desvantagens de se empreender. Vou fazer um comparativo com a experiência que eu tive como empregado. Primeiro, características de quando você está empregado. E eu acredito que isso não foi só comigo, não. Normalmente, isso é comum, o engenheiro se sente limitado, podado, desvalorizado e mal reconhecido. Nas empresas, quanto mais eu queria fazer, mas não eu ouvia, não, isso não é para fazer isso, não, isso é muito arriscado, isso não. Então eu era muito podado. Como empreendedor, isso é diferente. Porque quando você está empreendendo, o cliente quer o seu melhor. Ele não tem medo do seu melhor. Ele quer o seu melhor. Quando está empregado, vou falar aquilo que eu testemunhei e algumas pessoas confessaram. É muito comum o superior imediato, o teu gerente, o teu chefe, é muito comum. Quanto melhor você for, mais medo ele vai ter de você tomar o lugar dele. Então, tende a podar. Quando é empreendedor, é diferente. O cliente quer o teu melhor. Outra vantagem, né? Como empregado, por exemplo, eu vislumbrava dentro da carreira, basicamente, 3 oportunidades. Uma delas é empreender. Mas como empregado, vamos falar como empregado. Para eu progredir profissional e financeiramente, quais eram as alternativas básicas que eu tinha? E é o que a maioria tem. Uma, ser promovido na própria empresa em que está empregado. Subir de cargo é uma progressão profissional e tende a remunerar melhor. A outra alternativa era conseguir um emprego melhor numa outra empresa. Então, basicamente era isso. Ou para eu progredir profissional e financeiramente, ou eu tinha que ser promovido, ou eu tinha que procurar arranjar um emprego melhor. Quando a gente está empreendendo, presta atenção. Quando está empreendendo, é o contrário disso. Quanto mais eu vou progredindo profissionalmente no empreendimento, mais oportunidades vão surgindo. Surgindo mais oportunidades, ampliam-se as possibilidades de ganho. Então, quando você está empreendendo, quanto melhor profissional você for, mais oportunidades surgem. Então, você progride profissionalmente e aumenta seus rendimentos. Outra diferença, quando eu era empregado, para ser promovido, então tinha aquela competição, várias pessoas querendo aquele cargo, um cargo acima, geralmente o número de vagas para cargos acima
é menor que o número de concorrentes, né? Que a tendência é de ir afunilando conforme vai progredindo, né? Na hierarquia de uma empresa. Então tinha aquela concorrência e aí, para ser promovido, você precisa ser escolhido por alguém dentre um leque de opções. Lembrando que as opções são as pessoas que estão dentro da empresa e pessoas de fora da empresa. A empresa olha dentro e olha fora para promover, muitas delas. Então, você precisa ser escolhido para conseguir progredir profissionalmente dentro de uma empresa. No empreendedorismo, quando eu estou empreendendo, quando você está empreendendo como engenheiro mecânico, também é o contrário. Porque conforme você vai se desenvolvendo e vai executando um serviço melhor, mais oportunidades surgem. Inclusive oportunidades para serviços diferentes daquele que você está servindo. Quando eu digo mais oportunidades, não são mais clientes daquilo que você já faz. São mais oportunidades mesmo, porque a engenharia mecânica tem um leque enorme, né? Eu amo engenharia mecânica. Tem um leque enorme de possibilidades de atuação. Então as oportunidades vão surgindo para a engenharia mecânica. Então você pode crescer na sua carreira profissionalmente e você vai escolher qual oportunidade você quer ou não. É você que escolhe as oportunidades. Isso te agrada? Estou falando algumas vantagens, mas alguns já é comum algumas pessoas terem a contrapartida, né? Não, mas tem suas desvantagens, trabalha muito e coisas do tipo. Então vamos lá. Sim, para quem prefere ficar no emprego, né? Nada contra. Os dois são importantes, os empreendedores e os empregados. Vantagens de se ser empregado. Essa é uma vantagem que ela tem um período em que isso é vantajoso. Para alguns empreendedores esse período é menor, para outros empreendedores esse período é enorme. Qual é a vantagem que é durante um período para quem está empregado? Tem a hora de entrar e tem a hora de sair. Então você tem ali a quantidade de horas que você vai trabalhar por dia. Você está nesse jeito ou você é igual eu, né? Que numa das empresas, duas empresas que eu trabalhei, tinha hora para entrar, né? Mas hora para sair não tinha. E não tinha hora extra, não. Não era remunerado, não. Mas então acontece isso. Basicamente tem horário para começar, horário para sair, tem final de semana garantido, de folga, tem 13º, tem férias, tem FGTS. Então tem uma sensação de tranquilidade, de segurança e de equilíbrio, né? De qualidade de vida. Isso é uma vantagem durante o período, porque quando se começa a empreender, é muito comum começar como autônomo. Autônomo é o engenheiro vai lá fazer o serviço. Então, como autônomo, é sim atender. Quanto mais clientes você consegue, quanto mais serviço você consegue, mais você vai trabalhar. Então é muito comum, sim, o autônomo está trabalhando muitas horas por dia, muitos dias, ficar muitos anos sem férias, né? Porém, o empreendedor tendo uma visão de chegar ao nível de empresário, essa realidade é durante um período. Porque conforme você vai contratando equipe, pessoas, né, vai formando uma equipe para prestar o serviço, o teu trabalho vai ficando mais, o teu trabalho individual vai ficando mais leve, podendo chegar a um ponto de você trabalhar menos que o empregado, porém você vai estar tão concentrado naquilo que é valioso para o teu empreendimento, para o teu negócio, que as poucas horas que você vai trabalhar vai tomar decisões tão valiosas que vão proporcionar ganhos enormes e vão garantir o emprego da equipe e até a ampliação da equipe, né? Gerar emprego para outros. Então, na fase em que o empreendedor está como autônomo, ser empregado tem a vantagem de férias, final de semana, e horário para sair, entrar, horário para sair, essas coisas. Progredindo com o empreendimento, isso depois o que vai acontecer? O empreendedor vai ter autonomia de horário. Como autônomo, também tem uma certa flexibilidade de horário. É possível conciliar as coisas.
Mas então tem essa vantagem durante um período para emprego, que progredindo ela deixa de ser vantagem e o empreendimento torna-se mais vantajoso, graças à possibilidade de flexibilidade de horário. No emprego, o que a gente faz para progredir e ser escolhido na promoção? Geralmente a gente se qualifica muito, né? Faz MBA, faz especializações, faz treinamentos, cursos, né? Vai enriquecendo o currículo. E aí eu vou falar uma coisa que foi um choque para mim, quando eu era assim, né? Então eu já estava no nível de gerência numa empresa, acima de mim no Brasil tinha uma única pessoa, tinha outras pessoas do mesmo nível que eu, mas eu estava no segundo maior nível hierárquico da empresa no Brasil. MBA, pós-graduação, Black Belt, Seis Sigmas, um monte de qualificação. E um dia eu estava tendo uma discussão técnica com o dono de uma empresa. A empresa dele estava fornecendo um equipamento para nós. E eu queria um esclarecimento técnico. E conversando com ele, e eu lembro até da cena, eu estava durante a instalação da fábrica, então eu estava agachado no chão, rabiscando ali no chão mesmo algumas coisas, né? E ele estava em pé. E eu conversando com ele, ele não conseguia esclarecer nada, nada. Aí eu falei assim, meu, esse cara não entende nem do que ele fornece. E é um cara tão chucro. Eu falei, tem alguma coisa errada. Como é que pode? Eu sou tão qualificado, com tantos resultados alcançados, estou aqui, empregado, e esse cara tão chucro é dono dessa baita empresa aí que está fornecendo para cá, para nós, estão pagando, na época foram centenas de milhares de reais pelo que estava fornecendo. E eu perguntei, o que está errado? Porque tem uma coisa errada aqui. O que está errado? O que esse cara tem que eu não tenho? E a resposta veio na hora. E eu lembro dela até hoje, porque esse foi um momento marcante na minha vida. Isso foi em 2003. A resposta veio na hora. Ele pôs a cara à tapa e fez acontecer. Ele pôs a cara à tapa e fez acontecer. E isso é uma essência importante para se empreender. Citei essa passagem com dois objetivos. Um, desmistificar que para se abrir uma empresa, para se empreender com engenharia mecânica, precisa-se de muita qualificação, muito conhecimento. E o outro mito é que quanto mais qualificação você tem, mais cobiçado você é, mais você progride na carreira, mais você progride financeiramente. Então são dois mitos. Primeiro, é claro que para empreender, você precisa saber resolver algum problema de outra pessoa. O que faz uma pessoa pagar algo para alguém? São duas coisas. Ou é se alguém vai saciar uma necessidade, vai satisfazer uma necessidade dessa pessoa, né, saciar, vai resolver uma necessidade dessa pessoa, ou vai saciar um desejo. É isso que faz as pessoas darem dinheiro para outras pessoas, no geral, comercialmente falando. Então, tudo que se compra ou é para atender uma necessidade ou é para saciar o desejo. Então, para você empreender, você precisa saber atender pelo menos uma necessidade ou pelo menos saciar um desejo. E, ao invés de muita qualificação, o essencial é a atitude. Eu vou falar conforme a resposta veio para mim lá em 2003. É pôr a cara a tapa e fazer acontecer. Fazer o que é preciso ser feito para acontecer. Mas eu ainda não estava com essa coragem toda, né? Porque afinal de contas meu salário era bom. Então, na época eu não quis empreender ainda. Eu sempre quis, desde o meu primeiro emprego, eu sempre quis ter uma empresa e eu dizia que eu ia ter uma empresa. Tive umas experiências fora da área e aí fui trabalhando, progredindo nas empresas e não abria nenhuma empresa, não empreendia com engenharia mecânica. Então, o que é essencial para empreender? Você saber resolver algum problema. E aí, como que acontece? É viabilizar que você, que saiba resolver um problema, entre em contato com alguém que está com esse problema. E aí muita coisa acontece. Eu também tinha um pensamento de que para empreender precisava de muita coisa.
para conseguir algo grande, precisava de um investimento grande e muita habilidade de marketing. Eu achava que precisava de muita habilidade de marketing. Não tenho. Até hoje não tenho habilidade de marketing, sou fraco nisso. Mas aí eu pensava muita coisa assim, sabe? Eu vislumbrava empreendimento como algo muito grandioso. E o que eu aprendi? Como é que a coisa acontece? Como é que nasce, vamos falar assim, uma empresa? Basicamente, uma pessoa precisa de algo e a outra pessoa tem esse algo para oferecer e as duas se encontram. E aí começa. Fazendo um bom serviço, aquela pessoa ou recontrata ou vai divulgar para outras pessoas. Foi assim que aconteceu comigo. E eu cresci bastante. Então isso acontece. E essa é a essência. Você, engenheiro mecânico, você sabe resolver muitos problemas que muitas pessoas têm. Para você empreender, o que precisa? Você entrar em contato com as pessoas que têm esses problemas que você sabe resolver. E aí a pessoa quer alguém que resolva o problema e não que conte histórias. Então é o teu conhecimento técnico é que vai fazer a venda, é que vai fazer a pessoa te contratar. É você apresentar isso, falar, isso eu sei resolver. Eu sei resolver assim, ó, dessa forma, assim, 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 assado. E aí a pessoa vai avaliar, pô, mas é isso mesmo que eu preciso. Por exemplo, né? Então o empreendedorismo ele é mais simples do que parece. E uma vantagem grande, né, de se empreender é que você pode começar em paralelo com o seu trabalho. Foi assim que eu comecei. Eu estava concursado e em paralelo comecei a prestar serviços e a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até o ponto de eu pedir exoneração, larguei o concurso para me dedicar ao empreendimento. Então, empreender é diferente de você ter que arranjar um outro emprego. Você rompe os vínculos com uma empresa para começar do zero em outra. Não, você pode ir fazendo uma transição e vai progredindo até chegar num ponto que você vai optar. E agora, né? Eu sigo em frente empreendendo, fico no nível que eu estou ou volto, fico só com o emprego, né? A escolha é sua. Então, a minha primeira oportunidade, quando é o meu primeiro serviço de engenharia mecânica, o que aconteceu? Tive contato com uma pessoa de uma empresa que estava precisando de um engenheiro mecânico para fazer um determinado serviço. Eu não vou falar agora, porque senão eu acabo desviando o rumo e vou falar do serviço quando o objetivo é outro. Ela precisava. Aí eu falei assim, não, eu posso fazer esse serviço, sou engenheiro mecânico. Pronto, ela falou, faz uma proposta para mim, faz um orçamento para fazer serviço. Fiz o orçamento, foi aprovado e fui fazer o serviço. O serviço foi bem feito, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento. O cliente, a pessoa ficou satisfeita e já falou, ó, é um serviço que é recorrente, falou, ano que vem já vamos fazer esse serviço novamente, já está garantido contigo. Falei, ótimo, está combinado. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para falar abrir a mente para um outro detalhe do empreendedorismo. Eu sei, é bem popular, né, dizer, né, que empreender tem muito mais riscos do que ser empregado. Ser empregado é mais seguro, mais tranquilo. E eu, desde o meu primeiro emprego, eu sempre tive uma crença que eu mantenho até hoje, porque ela tem se mostrado ser verdade, e que eu sempre afirmei desde o meu primeiro emprego. A minha segurança quem faz sou eu. A minha segurança não está no emprego. A minha segurança quem faz sou eu. Então eu sempre deixei nas minhas mãos esse poder. E o que eu precisava fazer para garantir a minha segurança? Ser o melhor engenheiro que eu pudesse. Porque quanto melhor engenheiro eu fosse, se uma empresa me demitisse, eu ia para outra. Então, e foi assim que aconteceu. Nunca tive medo de perder emprego. E sempre saía de um emprego, acabava conseguindo outro melhor, ganhando mais. Falei isso porque agora, com a experiência de 12 anos empreendendo com engenharia mecânica, também tem se confirmado ser uma verdade algo que eu observei há um tempo, que é o seguinte: popularmente é falado de uma forma que eu considero equivocada. Você já deve ter ouvido falar que a propaganda é a alma do negócio. E da forma como ela é divulgada, as pessoas concentram em quê? Que a propaganda é a alma do negócio. Então tem que focar na propaganda. E o que eu aprendi?
A propaganda é a alma do negócio. A alma do negócio é a propaganda. A alma do negócio é que faz o negócio propagar. Então, como eu mencionei, no meu primeiro serviço, eu fiz o melhor que eu pude e eu demonstrei interesse sincero em resolver o problema daquela pessoa, daquela empresa. E essa é a alma que eu trago comigo, né, dentro da engenharia. De resolver a coisa, de fazer melhorias, de fazer a coisa acontecer, de fazer as empresas na quais eu trabalhei de empregado, fazer elas terem mais lucro, venderem mais, elas crescerem, gerarem mais emprego. E agora, como empreendedor, qual é que é a alma? Como é que eu encaro essas coisas, né? Desejo sincero de resolver da melhor forma possível o problema do cliente e, se puder, surpreendê-lo também, positivamente. Então, falei isso porque eu citei lá atrás, né, que eu tinha aquela visão de que para empreender precisava de um marketing grande. E eu falei que o que precisa? Uma pessoa com um problema e você saber resolver esse problema e vocês dois se encontrarem. E como é que a coisa se propaga? A partir da sua alma. A alma que você põe naquilo que você está fazendo. Sendo uma alma boa, vamos falar assim, o que você está oferecendo vai se propagar. Foi assim que aconteceu comigo. Gostaram do serviço, sou engenheiro mecânico. Aí começaram a aparecer outras oportunidades. Outras oportunidades de fazer aquele mesmo serviço também, mas outras oportunidades para outras demandas de engenharia mecânica. E aí o leque foi se abrindo. Foi aí que eu cheguei na oportunidade que eu quero apresentar para você. Que, curiosamente, a primeira vez que eu fiz esse serviço eu não dei valor, que foi inspeção de linha de vida. A primeira vez que apareceu essa oportunidade, eram 5 linhas de vida muito simples. Basicamente, eram cabos de aço amarrado, e realmente amarrado, num pilar, atravessando uma certa distância, amarrado no outro pilar. Eu falei, puxa vida, cara, eu, engenheiro mecânico, tenho que ficar avaliando isso, mas tudo bem, a empresa estava precisando, era eu, o engenheiro que estava ali disponível, já tinha cadastro na empresa como fornecedor e tudo. Falei, aceitei fazer o serviço, por quê? Por causa do foco em resolver o problema do cliente. Então fiz o serviço, estudei, pesquisei um monte de coisa, fiz o melhor que eu pude. E aí depois apareceu a recorrência, inspecionar a mesma linha de vida, aí inspecionar outra linha de vida. E eu fui fazendo, né? Já tinha feito, já tinha pego prática, já estava mais tranquilo, fui fazendo. Até que essa história de linha de vida foi crescendo tanto que se tornou o principal fator de crescimento da empresa. E a oportunidade se expandiu, porque tendo feito uma boa inspeção, já demonstrei, estudei, né, conhecimento, entendimento técnico do assunto. Aí abriram-se oportunidades para executar projetos de linha de vida. Nem toda linha de vida é cabo de aço, tá? Tem algumas que são bem mais complexas, né? Abracei a oportunidade, comecei a elaborar projetos. Inspecionando, elaborando projetos, apareceu oportunidade de fabricar e instalar linhas de vida. Então, o leque de oportunidades a partir da inspeção de linha de vida cresceu muito. Ou seja, linhas de vida envolve o quê? Inspeções periódicas, projeto, fabricação, instalação e manutenção das linhas de vida também. Tem também treinamento em linha de vida e trabalho em altura. E outra vantagem grande desse mercado de linhas de vida, o Ministério do Trabalho exige que todas as linhas de vida sejam inspecionadas no mínimo uma vez por ano. Pode ser 2, 3 vezes por ano, mas no mínimo uma vez por ano. Então, quando você faz um serviço bem feito, você praticamente garantiu sua recontratação para inspecionar aquela mesma linha de vida que você já inspecionou todos os anos. Consegue perceber a vantagem? Ah, tá. Ainda falta uma informação para você perceber o tamanho dessa vantagem. Por que linha de vida eu considero um diamante? Porque outros equipamentos, o Ministério do Trabalho exige inspeções periódicas de outros equipamentos, NR13, vasos de pressão, caldeiras, autoclaves, compressores, vasos de pressão.
Muitas empresas possuem vaso de pressão. Praticamente, quase todas as empresas que possuem vaso de pressão possuem linha de vida. E muitas outras empresas possuem linhas de vida e não têm vaso de pressão. Linhas de vida são exigidas pelo Ministério do Trabalho em todo local em que as pessoas, que tem alguém executando um trabalho em altura. E o que é trabalho em altura, conforme a NR35 do Ministério do Trabalho? É a pessoa estar num desnível de 2 metros ou mais. Ou seja, qualquer manutenção no telhado é trabalho em altura. Qualquer manutenção no telhado é trabalho em altura. Quantas empresas precisam de tempos em tempos fazer manutenção no telhado? Consegue perceber o tanto de empresa que tem linha de vida e o tanto de empresa que precisa de linha de vida que ainda não tem? Então, linhas de vida você encontra em empresas do setor logístico, pessoas que vão colocar lona, tirar lona de caminhão, daqueles caminhões descobertos, né? Precisa da linha de vida para garantir, evitar da pessoa, se a carga desmoronar e a pessoa cair, ou a pessoa mesmo cair de lá de cima. Então, empresas de logística, empresas que têm reservatório de água, sabe aquele reservatório, aquelas caixas d'água compridas, de aço, não de concreto, geralmente elas têm uma escada, que é chamada escada do tipo marinheiro, né, para subir. Precisa de linha de vida. Vai que a pessoa está subindo a escada e acontece um mal súbito, por exemplo, e ela cai. Precisa ter a linha de vida para segurar, para não deixar ela cair no chão. Da mesma forma que essas caixas d'água compridas precisam de linha de vida, até prédios, condomínios têm, né? Torres de iluminação, por exemplo, em aeroporto, aquelas torres que ficam iluminando lá o pátio dos aviões, elas têm essa escada do tipo marinheiro e precisam de linha de vida lá também. Quando eu falo em empresa de logística, vai muito além de só em transportadoras. Companhias de energia elétrica, elas têm lá o seu almoxarifado, onde elas recebem os postes que elas utilizam para fazer instalações, recebem os transformadores, recebem materiais grandes que vêm de caminhão com lona. Então precisa de linha de vida para deslonar e fazer o enlonamento do caminhão. Empresas de saneamento recebem tubulações de água, né? Aquelas tubulações de 6 metros de comprimento. Algumas são pesadas, diâmetros grandes, precisa de linha de vida, independentemente de ser pesado ou não. Vem em caminhão com lona, precisa de linha de vida para aquelas pessoas. Então, empresas de instalações de redes de distribuição de energia, então vão instalando aquelas torres. Então, já tive contato com um engenheiro eletricista que trabalhou com isso e ele falou, precisa muito de linha de vida lá. E utilizam. Se for falar o leque, construção civil precisa muito de linha de vida. Então, linha de vida está em quase todo quanto é lugar, vamos dizer assim. E aí, como eu mencionei, a inspeção ela é exigida pelo menos uma vez por ano. Então, quando você faz um bom serviço no cliente, o que tende a acontecer? Você já vai ser recontratado ano a ano para inspecionar aquela mesma linha de vida. As demandas por novas linhas de vida neste cliente, qual vai ser a primeira pessoa que ele vai pensar na hora de um projeto de uma nova linha de vida? Você que já está fazendo uma boa inspeção. Então, vai ampliando. Quando você conquista um outro cliente, vamos falar assim, no ano seguinte, você já tem serviços garantidos de 2 clientes. Então, conforme você vai conquistando clientes, você vai acumulando um volume de serviços já a partir do ano seguinte. Vamos dizer, já naquele ano já executou, mas você vai, esses serviços vão acumulando. Então, a cada cliente conquistado, já são os anos de serviços garantidos a mais. Serviços a mais garantidos por anos, né? Consegue perceber, é quase como eu vou fazer uma comparação aqui, né? É quase como uma poupança, né? Você põe o dinheiro lá, ela vai crescendo, né? Tem investimentos melhores, eu sei. Mas inspeção é isso, vai acumulando. Então você consegue começar pequeno, no geral tudo que é grande começou pequeno, né? A Apple nasceu na garagem, né? Mas então você consegue começar inspecionando sua primeira linha de vida, fazendo um excelente serviço. Você já garante para o ano seguinte e as oportunidades vão aparecendo, o leque vão crescendo. Como eu mencionei, a alma do negócio é a propaganda. Eu ainda não fiz propaganda da empresa para prestação de serviço de engenharia mecânica. E estou com um leque de clientes que cresceu bastante, muitas empresas multinacionais. Como que cresceu? Divulgação. A satisfação do cliente vai divulgando para outro. Se você chegou até aqui, agradeço muito pela atenção e parabéns, né? Porque você está vislumbrando algumas coisas já. Então, esse canal, inscreva-se nele, porque eu vou compartilhar mais informações sobre linhas de vida, informações técnicas, detalhes. Então,
quando eu estiver fazendo um serviço, né, de linha de vida, um projeto, uma inspeção, os detalhes interessantes eu vou zelando da privacidade do cliente, eu vou produzir material adequado para mostrar para você, mão na massa, inspecionando, fazendo manutenção, coisa assim de linhas de vida, né? Então, inscreva-se nesse canal para ir aprendendo um pouco mais sobre esse mercado. Então, nesse vídeo, que o tema era empreender com engenharia mecânica, né? Apresentei um leque de como foi, mas eu falei só da parte do empreender, né? E para linhas de vida, eu considero que tem um tripé de assuntos, né? Que são fundamentais para você entrar nesse mercado e se destacar, né? Um tripé é o conhecimento técnico, né? Teórico e prático, mas é a parte técnica. Um outro tripé é a parte de legislação, onde eu incluo, eu considero nessa parte de legislação, tanto a legislação das leis do país, Ministério do Trabalho e outras, as normas da ABNT, normas técnicas, e as exigências dos clientes, frutos, por exemplo, do cliente ter uma ISO 9000, uma OSAS 18000, ISO 14000, então dessas certificações, isso faz com que eles tenham algumas exigências a serem cumpridas. Então esse é o segundo tripé, que eu chamo de legislação. E o terceiro tripé é o mercadológico, é saber como entrar no mercado, como é que acontece esse mercado, como que as portas se abrem, né, para novos engenheiros. Então, nesse vídeo eu falei de empreender, mas tem esse tripé de assuntos a serem tratados. Se você quiser conhecer mais, inscreva-se aqui no meu canal no YouTube, siga-me no Instagram e no dia 27 de fevereiro eu vou fazer um webinário apresentando não só informações referentes à técnica, à legislação e ao mercado, como também vou apresentar uma forma de você já entrar nesse mercado de inspeções de linha de vida e aumentar a sua renda em pelo menos R$ 5.000 já nas primeiras semanas. Inscreva-se para participar desse webinário, dia 27 de fevereiro, às 8 horas da noite. Será online e gratuito. O link no YouTube está aqui na descrição do vídeo. No Instagram, o link está na bio.